Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e esse é um vídeo também muito importante. O que a gente vai fazer aqui é uma revisão de raciocínio lógico matemático para a prova da PMMG que vai acontecer neste fim de semana, né? A prova de soldado. Então, se você está se preparando para a prova de soldado da PMMG, tá? Assista esse vídeo até o final porque eu tenho questões e dicas importantes para você. Lembrando também que a gente não vai fazer milagre aqui, né? Uma revisão a gente passa rapidamente por pontos importantes do edital. E nesse caso, eu escolhi 10 questões que abordam diversos assuntos e a gente vai resolvê-las aqui juntos, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, sua mão não vai doer e você me ajuda muito, 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 muito mesmo, beleza? Além disso, eu tô no Instagram, no @prof.igoralbert. Vai lá, segue também, dá essa força, porque tudo isso é muito importante pra gente aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Lembrando que a prova de raciocínio lógico desse ano para PMMG é uma prova diferente das anteriores, porque a gente tem um conteúdo muito mais extenso, tá? E, assim, a gente não sabe muito bem como que a banca vai trazer esses conteúdos lá na prova, mas a gente presume, eu pelo menos acredito, que seja uma prova nível IBFC, Fundatec ali, a OCP, beleza? Certeza? Não, porque a gente não viu a PMMG fazendo prova desse nível ainda. Mas é o que a gente espera. E aqui nessa aula de hoje eu trouxe 10 questões para a gente resolver juntos. E essas questões contemplam diversos pontos do edital para a gente revisar. Então, bora lá, fica com a gente até o final, beleza? O gráfico a seguir foi elaborado com base em informações publicadas no boletim intitulado Acompanhamento da Safra Brasileira de Cana-de-Açúcar, volume 9, pela Companhia Nacional de Abastecimento, a respeito da exportação brasileira de etanol. Galera, seguinte, tabela e gráfico é um tópico que já tem e já tinha nos anos anteriores, tá? Então é importantíssimo você saber interpretar e utilizar corretamente as informações de tabelas e gráficos. E aí a dica é sempre: olha o título, olha os eixos do gráfico, qual a unidade medida, olha a legenda, olha outras informações ali para te ajudarem a interpretar. Não extrapole o que está no gráfico, tá? Porque se você for tentar adivinhar as coisas que estão ali no gráfico, você vai acabar errando a questão. Então, olha para você ver, essa questão é uma questão maliciosa. Título: Percentual de exportação de etanol em relação ao volume total exportado por safra. Então, veja, em preto a gente tem a exportação nos quatro primeiros meses, tá? Nos 4 primeiros meses. E aqui a gente tem a exportação nos 8 últimos meses, tá bom? Ah, beleza. Essa exportação é de etanol em relação ao volume total exportado. Então, veja bem, nos 4 primeiros meses no ano de 2020 e 2021, foi praticamente 30% do total, tá? E nesse caso aqui foi quase 40% do total, beleza? Veja, tem como eu dizer, por exemplo, que o volume exportado nessas safras 2020, 2021 e 2021, 2022 foi a mesma? O volume foi o mesmo? Não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que nos 4 primeiros meses da safra 2020, 2021, eu exportei 30% do total exportado nessa safra. Na safra 2021, 2022, nos 4 primeiros meses, eu exportei 40% do total daquela safra, tá? Então, cuidado, a informação de volume não está representada nesse gráfico e, claro, as alternativas elas vão brincar com isso, tá bom? Então, muita atenção para interpretar gráficos e tabelas, galera. Muita, muita, muita. Com base apenas nas informações apresentadas, é correto afirmar que o volume total de etanol exportado na safra 2020-2021 foi igual ao volume exportado na safra 2021-2022. Não tem como saber, tá? Ali ele só trouxe percentual e não representou os volumes de cada safra. Então essas safras não estão comparáveis, tá? Na safra 2020-2021, o volume de etanol exportado nos 4 primeiros meses correspondeu a aproximadamente 0,3 do volume de etanol exportado nos 8 últimos meses. Vamos avaliar. Então, ele está falando que nos 4 primeiros meses foi 0,3 dos 8 últimos meses.
Nos 8 últimos meses aqui, eu exportei praticamente 70%, né? Quanto que é 0,3 de 70%? 21. Opa, 21%. Esse aqui foi bem mais que 21%, né? Foi quase 30%. Então, não. Foi 0,3 do total. Cuidado. Do total. Não foi 0, o exportado nos 4 primeiros meses, né? Foi 0,3 do total. Não, não foi 0,3 do que foi exportado nos 8 últimos meses, tá? Então, outra coisa importante também, que muita gente peca muito. Galera, leia com calma o que está sendo dito no enunciado e nas alternativas. Porque o que mais dói no professor é a pessoa pegar um problema, montar uma equação, montar ali certinho, fazer a conta, a operação certinho, e quando vai marcar no gabarito, cai em uma pegadinha, tá? Só porque não leu. Então leia, leia, leia. Fez uma conta gigantesca, volta no enunciado, leia o que está pedindo e aí veja o que você tem e o que você precisa fazer ainda para chegar na resposta, tá? Porque, claro, as bancas sempre exploram esses resultados intermediários. Então, o resultado lá da conta, se sua conta tá certinha, mesmo que aquela conta não seja a resposta final do gabarito, vai ser uma das alternativas, provavelmente. Se você não voltar e ler de novo, você vai errar. Eu já vi gente fazendo isso muito, muito, muito. Beleza? Então, errado. Na safra 2021-2022, o volume de etanol exportado nos 8 últimos meses correspondeu a aproximadamente 1,5 do volume exportado nos 4 primeiros meses. Opa, aqui a gente teve 60%, né? Se eu pego 1,5 vezes o que foi exportado nos 4 primeiros meses, o que que eu vou ter? 40 vezes 1,5, 0, 4 vezes 5, 20. 1 vezes 0, 1 vezes 4. 0,06. Opa, deu 60%. Então, 1,5. O volume de etanol exportado nos 8 últimos meses correspondeu a aproximadamente 1,5 do exportado nos 4 primeiros meses? Sim, porque se eu pego 1,5 vezes os 4 primeiros meses, eu achei justamente, aproximadamente, né, os 8 últimos meses. Então, galera, é certinha essa aqui, alternativa C. Beleza? Nos 4 primeiros meses das safras, o volume de etanol exportado em 2020 e 2021 foi maior que o volume exportado em 2021 e 2022. Opa, galera, não tem como eu saber se esse volume é maior do que esse volume. Essa comparação 30% aqui é só em relação a essa safra aqui. Pode ser, só para dar um exemplo, eu vou dar um exemplo bem hipotético, tá? Suponha que essa safra aqui seja 100 unidades. E essa aqui seja 50 unidades. 30% de 100 é 30. 40% de 50 dá 20. Opa, então nessa hipótese aqui, o volume aqui nessa primeira safra teria sido maior, tá vendo? Então, eu não tenho como comparar os volumes. A única coisa que tem como eu comparar aqui é que do total, nos 4 primeiros meses da segunda safra, eu exportei mais do que nesse aqui. Em relação ao total de cada safra, os 4 primeiros meses, no segundo caso, foram mais relevantes, tá bom? Errado. Nos 8 últimos meses das safras, o volume exportado em 2020 e 2021 foi maior. Também não tem como eu saber se o volume foi maior que o volume exportado em 2021 e 2022. Esse gráfico não me traz essa informação. Então, muita atenção para a legenda, muita atenção para os eixos, muita atenção para o que cada gráfico representa, para você não escorregar em coisa besta, tá bom? Alternativa C é a alternativa correta. Questão de número 2, uma questão também que a gente espera que esteja lá na prova, que é uma questão de estatística, aqui com frequências, com tabelas de distribuição de frequência. Então, é um assunto que já vinha nos anos anteriores, né, sendo tratado, e claro que também vai aparecer aqui nessa prova de 2023, beleza? Vamos lá?
A tabela a seguir apresenta a frequência absoluta das faixas salariais mensais dos 20 funcionários de uma pequena empresa. A frequência relativa de funcionários que ganham mensalmente menos de R$ 2.000 é de... Então, vamos pensar, né? O que a gente tem naquela tabela lá? A gente tem o número de funcionários que ganham cada faixa salarial ali, tá? Então, só voltando. Então, por exemplo, eu tenho a frequência absoluta. Então, aqui são 6 funcionários mesmo. Funcionários. Agora, para montar a frequência relativa, que a gente normalmente representa com FI, o que eu preciso? Eu preciso pegar a porcentagem que isso aqui representa do total. Então, no caso, eu preciso fazer a divisão 6 sobre 20 vezes 100 para achar o percentual. Vamos fazer aqui no cantinho. 6 dividido por 20. 0,3. Então, aqui dá 0,3 ou 30%, tá? Mesma coisa. Só que a pergunta foi: a frequência relativa de funcionários que ganham mensalmente menos de R$ 2.000 é de... Então, os que ganham menos de R$ 2.000 são os que ganham menos que 1.000, são os que ganham maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000. Então, são esses dois casos aqui que ganham menos de R$ 2.000, tá? E qual a frequência relativa desse aqui de baixo? É 7 sobre 20 vezes 100. 7 sobre 20 dá 70, 0,3, sobra 10, 100 por 2, 5. Então, 35%. Ou seja, a gente tem 30% aqui, 35% aqui. Então, no total, os que ganham menos de R$ 2.000 são 65%, tá bom? Então, alternativa D. Se eu tivesse somado esses dois aqui também, 6 mais 7, e feito a divisão por 20, também daria certo, né? 13 dividido por 20 daria 130, dá 6, né? Sobra 10, 5. 65%, tá bom? Então, galera, cuidado para você não ir com muita sede ao pote. Veja mais uma vez a pergunta certinho. Nesse caso aqui, menor que 2.000, você teria que considerar duas faixas ali, tá? Isso é muito comum. Ou maior do que tanto, aí você teria... Por exemplo, se eu quisesse os salários que fossem maior do que 2.000, então seriam esses dois. Se eu quisesse os salários que fossem pelo menos 1.000, mas menores que 3.000, seriam esses dois. O que é pelo menos, galera? Pelo menos quer dizer que é maior ou igual. Maior ou igual, tá? No máximo, essas expressões podem aparecer. O que é no máximo? Menor ou igual. Por exemplo, qual é a frequência relativa de funcionários que ganham no máximo R$ 2.000, tá? Aí a gente teria que considerar maior ou igual. Então, cuidado com essas expressões, cuidado com as interpretações, porque isso também, algumas pessoas erram por conta da interpretação. Então, cuidado com essas expressões aí, beleza? Mas no mais é tranquilo. Frequência relativa é você ver a porcentagem que cada classe representa do total. Então, pegar aquela classe, dividir pelo total, multiplicar por 100 para achar em porcentagem, beleza? Avançando, alternativa D, como a gente marcou. Questão 3. Uma imobiliária, em uma pesquisa, utiliza um indicador do grau de interesse para a compra de novos apartamentos para avaliar a situação de seu portfólio de possíveis compradores. O indicador é calculado para cada integrante do portfólio, sendo que quanto maior o valor do indicador, maior as chances de compra dessa pessoa. A imobiliária possui uma amostra de 350 clientes do portfólio e a tabela resume o resultado da pesquisa. Supondo que os dados estejam uniformemente distribuídos em cada classe, aproximadamente qual a média e a mediana, respectivamente, do grau de interesse dos clientes dessa amostra. Então, aqui na tabela, a gente tem 350 pessoas, tá? E aqui tem os graus de interesse divididos em intervalos de classe.
que esse símbolo aqui representa? Que o interesse dessas 120 pessoas é maior ou igual a zero. É maior ou igual a zero o interesse, tá? Só que é menor do que 5. O 5 não está incluído. Se eu quisesse incluir o 5, eu escreveria assim, tá? Com um tracinho aqui também. Beleza? Então, a gente tem 350 pessoas. Aqui a gente tem as classes dos graus de interesse. Aqui a frequência relativa, que é a porcentagem. Então, por exemplo, 120 representa 34,29% em 350 pessoas. E aqui é a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Primeiro eu somo esse, depois eu somo as duas frequências relativas até aqui, depois eu somo as três frequências relativas até aqui, depois eu somo as quatro frequências relativas até aqui. Então, a frequência acumulada, você vai acumulando as frequências relativas das classes anteriores. Você soma a frequência até aquela linha. Então, por exemplo, a frequência acumulada aqui, você vai somar todas essas até essa linha, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar. O que é média? Por exemplo, se eu tenho um conjunto de valores aqui, 1, 10, 19. Qual que é a média? É a soma desses valores. Então, 19 mais 1, 20 mais 10, 30, dividido pelo número de valores. Então, dá 10, beleza? O que é mediana? Mediana, você precisa ordenar os valores e pegar o que tiver no meio. Então, se for ímpar, é fácil, né? Tá aqui no meio 10. Essa aqui seria a mediana. Isso aqui é importante de a gente saber, porque às vezes os dados estão só numéricos e simples assim, e a gente só ordena e faz, tá? Média e mediana. E a mediana tem a propriedade de dividir os valores em duas partes iguais. Então, veja, tem um elemento aqui para a esquerda e um para a direita. Então, a mediana está dividindo bem no meio os valores. Por isso que você tem que ordenar e pegar o do meio. Agora, Igor, e se for uma quantidade par de elementos, por exemplo, 10, 20, 30, 40? Não tem um meio aqui, né? Se eu pegar algum desses, vai ficar dois para um lado e um para o outro. Então, não é isso. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dois do meio e fazer a média. 20 mais 30, 50, por 2, 25. Então, essa aqui seria a mediana. Então, quando é uma quantidade ímpar de valores, você só pega o do meio. Se for uma quantidade par, você tira a média dos dois do meio. E a média é só somar os valores e dividir pela quantidade de valores somados, tá bom? Beleza. A, a pergunta é o seguinte: qual a média e a mediana? Vamos primeiro calcular a média e veja que se eu calcular a média aqui nas alternativas já está toda diferente. Então, se eu acho a média, pronto, já matei. E aqui, para a gente calcular a média, quando a gente tem essas tabelas, quando a gente tem intervalos, a gente vai precisar fazer alguns procedimentos a mais. Não é só ordenar os valores e pronto, porque a gente não tem todos os valores. A gente tem os valores em classes, né? Então, a primeira coisa é a gente pegar o ponto médio de cada classe. Então, vamos lá. Fiz até uma tabela aqui para a gente fazer isso. O ponto médio, você vai pegar o limite inferior mais o limite superior da classe e dividir por 2. 0 mais 5, 5 dividido por 2, 2,5. 5 mais 10 por 2, dá 15 por 2, 7,5. 10 mais 15, 25, né? Por 2, dá 12,5. 15 mais 20 por 2, dá 17,5. Beleza? Então, achamos os pontos médios de cada classe. Como a gente vai tirar a média agora? Eu vou pegar isso aqui, na verdade, vai ser uma média ponderada e a gente vai ponderar pelo ponto médio de cada classe. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser a quantidade de elementos daquela classe vezes o ponto médio, mais, segundo, quantidade de elementos daquela classe vezes o ponto médio, mais quantidade de elementos da terceira classe vezes o ponto médio, mais
quantidade de elementos da última classe, vezes o ponto médio. E a gente vai dividir aqui, galera, pelo total de elementos, né? Pelo total de clientes aqui, no caso, que é 350. Que a gente quer a média de interesse por cliente, tá bom? Então, vai ficar média. Vamos fazer essas contas aqui de cabeça. Claro que se você não tem familiaridade, pode fazer com uma continha, um rascunho ali do lado. 120 vezes 2 dá 240. 120 vezes meio dá 60. 240 mais 60, 300. 100 vezes 7,5 dá 750. 80 vezes 10 dá 800. 80 vezes 2 dá 160. 800 mais 160, 960. 80 vezes meio dá 40. 960 mais 40, 1000. 50 vezes 10 dá 500. 50 vezes 7 dá 350. Então, 500 mais 350, 850. 50 vezes meio dá 25. 850 mais 25, 875. Divido tudo por 350. 300 mais 750 dá 1050 mais 1000. Dá 2050. 2050 mais 875 dá 5, 12 vai 1, 9, 2. 2.925. 2.925 dividido por 350. Vamos fazer essa conta para finalizar. 2.925 dividido por 350. Então, dá uns 8. 8 vezes 3 dá 240, né? Então, vai ser mais ou menos 8 mesmo. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 3, 24 mais 4, 28. Então, sobra 125. A gente vai ter que colocar um zero e a vírgula. 1.250 por 350 dá 4, não, 4 passa. Então, 3. 3 vezes 0, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, aqui dá 0, 0, 2, 0. E aí, galera, não vamos terminar essa conta, né? Porque a gente já vê que das alternativas, a única média que tem 8,3 é a primeira. Então, a gente já marca a alternativa A. E veja só, uma coisa importante. A gente tem que ter essa malícia lá na prova para economizar tempo. Se eu fiz uma conta, já achei a resposta só fazendo a média, pronto, já marco tchau, próxima, tá? Não fica gastando tempo desnecessariamente numa questão, não. Mas eu trouxe aqui só para apresentar para vocês como que a gente calcula a mediana nesse caso de intervalos de classe, porque é um pouco diferente. Aliás, é bem diferente do que a gente faz quando é uma lista de números, tá? Igor, eu não consegui estudar todo o conteúdo, eu estou usando essa semana aqui para pegar os pontos mais importantes. Então, não memorize essa fórmula. Agora, Igor, não, eu já estudei tudo, já estou com as principais fórmulas na cabeça, já estou bem tranquilo com o conteúdo. Então, talvez mereça memorizar essa fórmula. Porque essa fórmula é muito específica para intervalos de classe, tá? Não é muito comum cair mediana de distribuição com intervalo de classe, não. Mas se pedir, é essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, tá? Opa! Mediana para intervalos de classe. O que você vai fazer? Você vai pegar o limite inferior, somar com o número de elementos do conjunto de dados dividido por 2, menos a frequência acumulada até a linha anterior da classe mediana. Aqui, a frequência da classe mediana. E aqui é a amplitude da classe mediana. Vamos ver aqui nesse nosso problema, né? Para a gente entender melhor o que essa fórmula quer dizer. Vou até copiar ela aqui. A mediana vai ser o limite inferior mais o n sobre 2 menos a frequência acumulada
da classe anterior, dividido pela frequência da classe mediana, vezes a amplitude da classe mediana. Primeiro, vamos olhar. Quem que é a classe mediana aqui? Opa, eu tenho 350 elementos, não é isso? O que a gente disse lá atrás? Que a mediana você vai pegar os dois pontos do meio, somar e fazer a média. Então, no caso, 350, a metade vai estar ali no 175, na posição 175, tá? Veja, da posição 1 até a 120, eu estou aqui. Da posição 121 até 321, eu estou aqui. Não é isso? Então, a classe mediana é essa aqui, porque o 175 está justamente aqui nessa classe. Beleza? Ok. Então, já identificamos qual que é a classe mediana. Eu vou até pintá-la aqui para vocês. A classe mediana é essa aqui. E aí, a gente vai substituir as coisas lá na fórmula. Nossa mediana, então, vai ser... Qual que é o limite inferior dessa classe? É o 5 aqui. 5. Mais. Quantos elementos eu tenho nos meus dados? 350. 350. Dividido por 2, dá 175. Menos. Qual que é a frequência acumulada até a classe anterior da mediana? A frequência acumulada aqui era 120. Frequência absoluta, tá? 120. Só tem essa classe. Se, por exemplo, essa aqui fosse a classe mediana, a frequência acumulada aqui seria 120 mais 100, 220. Mas aqui a frequência acumulada é só o 120. Então, menos 120. Quem é a frequência da classe mediana? Opa, é o 100, né? Dividido por 100. Qual que é a amplitude da classe mediana? Ela vai de 5 a 10. Então, a amplitude é a subtração do superior menos do inferior, que dá 5. Pronto. Então, a mediana aqui é igual a 5 mais 175 menos 120 dá 55, dividido por 100 vezes 5, que é igual a 5 mais 55 por 100 dá 0,55 vezes 5. Então, primeiro eu faço a multiplicação. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 5 vezes 5, 25 mais 2, 27. Com duas casas, 2,75. Então, 5 mais 2,75, que dá 7,75. Essa é a nossa mediana. Beleza? Mas mais uma vez, galera. Aqui é a mediana. Mais uma vez, Igor, eu tô sem tempo, tô pegando os principais conceitos. Não precisa memorizar essa fórmula. Porque isso aqui é um pouco mais difícil de cair. Não é tão comum de cair nas provas, não, tá? Pode cair? Pode. Mas a probabilidade, eu diria que é bem pequena. Pode cair mediana de um rol de números. Aí essa mediana é super tranquila, como a gente viu, tá? Mas mediana de intervalo de classe eu acho mais difícil. Agora, Igor, eu já memorizei as principais fórmulas, tô com conteúdo na ponta da língua. Então, memoriza isso aqui. Vai te ajudar, tá bom? Vamos para a próxima questão? Vou aí, questão de lógica. Galera, lógica não é português. Lógica tem que conhecer as regras. Eu deixei uma aula aqui que eu dei, inclusive, ao vivo no YouTube sobre argumentação lógica. Uma aula importantíssima. Mas, além de argumentação, você precisa conhecer as tabelas de verdade, as equivalências, negações. É fundamental. Mas essa aqui é uma questão de argumentação que vai te pedir conclusões sobre um conjunto de premissas. Então, vamos dar uma analisada. Vou ao cinema ou vou à academia? Vou à igreja ou não vou ao cinema? Vou à boate ou não vou à academia? Ora, não vou à boate. Galera, começa sempre da coisa mais simples que você tem. Então, você já sabe que você não vai à boate. Não vou à boate. Pronto, já sei que isso aqui é verdadeiro. Por que eu sei que isso aqui é verdadeiro? Porque numa argumentação a gente considera que as premissas sejam verdadeiras e a partir disso a gente tira conclusões. Então, não vou à boate. Portanto, volta para essa outra premissa aqui, ó, que também tem que ser verdadeira. Você sabe que vou à boate é falso. Você sabe que não vou à boate, né?
ou não vou à academia. Para o ou dar verdadeiro, pelo menos uma tem que ser verdadeira. Se eu já sei que a primeira é falsa, essa aqui tem que ser verdadeira. Então, isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, outra conclusão. Não vou à academia. Ô, Igor, e depois que eu descobri, por exemplo, não vou à boate, você já sabe que é verdadeiro, né? Que é uma premissa. Por onde que eu começo? Qual que é o próximo passo? É onde fala de boate também, tá? Então, você tem que usar a informação que você tem para continuar o raciocínio. Então, já tenho duas conclusões. Não vou à boate, não vou à academia. Vamos para a próxima. Ah, aqui tá falando de igreja e de cinema. Então, não sei nada de igreja nem de cinema. Mas eu sei de academia. Então, vamos para essa aqui. Vou à academia. Vou à academia é falso. Eu sei que eu não vou à academia. Como que o ou dá verdade? Quando pelo menos uma é verdadeira. Então, vou ao cinema tem que ser verdadeira. Lembrando, a premissa tem que ser verdadeira no argumento, tá? Vou à igreja ou não vou ao cinema. Opa, eu descobri que eu vou ao cinema. Então, não vou ao cinema é falso. Portanto, para dar verdadeiro no ou, a primeira tem que ser verdadeira. Portanto, vou à igreja. Vou à igreja. E essas são as conclusões que eu tirei. Portanto, vou à igreja e vou ao cinema? Correto. Vou à academia? Ou eu não vou à academia. Não vou à academia. Não vou à boate e não vou à igreja. Eu vou à igreja. Não vou à igreja. Eu vou à igreja. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Lembrando, tem uma aula de argumentação aqui para PMMG. Esses dias eu coloquei aqui no canal. Então, se você não assistiu, é uma aula importante, é um assunto importante. Lembre-se, a argumentação considera as premissas verdadeiras, parte da coisa mais simples que você tem e vai construindo um raciocínio, fazendo com que as premissas sejam verdadeiras. Com isso, você vai chegar a conclusões, e uma delas vai estar na alternativa, ou algumas, tá? Próxima, questão 5. Essa aqui é uma questão só de interpretar o símbolo dos conectivos lógicos, que também é importante, é esperado que você saiba. A Adriana verificou que... Vamos até relembrar, né? Esse aqui é o conectivo E. Esse aqui é o conectivo OU, né? Esse aqui é chamado de conjunção também. O E é chamado de conjunção. O OU é chamado de disjunção. Disjunção inclusiva. Inclusiva. Esse aqui é chamado de se então ou condicional. Condicional. Temos o ou exclusivo, que é a disjunção exclusiva, que no português a gente fala ou, tá? Aqui a condicional é se, então. E por fim nós temos o se e somente se, que é a setinha bidirecional, que também é chamado de bicondicional. Bicondicional. Se e somente se. Beleza? Lembrando rapidamente, o E dá verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. O ou dá verdadeiro quando pelo menos uma é verdadeira, o ou inclusivo. O se, então, só dá falso no caso que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. O ou exclusivo, ele dá verdadeiro quando apenas uma é verdadeira. E o se somente se dá verdadeiro quando as duas têm valores iguais. Então, as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Tem mais um que eu esqueci, que pode ser representado assim ou assim, que é a negação, o não. Então, aqui a gente tem o não, a gente tem o ou, a gente tem o se, então. Então, se isso aqui acontecer, então isso aqui acontece. Se o documento foi emitido ou o formulário não foi preenchido, então a ação foi julgada. Opa, alternativa A.
O documento foi emitido ou o formulário não foi preenchido se somente se. Ou se somente se a seta bicondicional, né? Se o documento foi emitido, então o formulário não foi preenchido, não. O então aqui está nessa parte. Então, errado. Se o documento foi emitido e o formulário não é é ou o formulário não foi preenchido, então a ação foi julgada. A alternativa correta é a alternativa A, tá? Galera, os conectivos não são difíceis. A gente tem que memorizar as tabelas verdade deles, os símbolos, os nomes deles, porque pode aparecer. E esse tipo de questão aqui é para acertar, tá? Não é para errar, né? Esse tipo de questão, porque é muito tranquila mesmo. Vamos para a próxima questão 6. Uma questão sobre geometria. É importante de você conhecer, aqui na parte de geometria, perímetro, área das principais figuras. Retângulo, círculo, né, circunferência, triângulo. Eu diria que essas três são as principais. Aí depois vem os sólidos, né? Então, os prismas, as pirâmides, os cilindros, os cones, são também importantes de você conhecer os volumes, as fórmulas de volumes deles. Então, dá uma olhada, porque sabendo dessas fórmulas, esse tipo de questão você consegue matar rapidamente. Lembrar outra coisa importante, nos triângulos, a gente tinha os triângulos retângulos, que tem a propriedade do Teorema de Pitágoras, que a gente vai, inclusive, usar aqui. Tem que estar na ponta da língua, tem que saber usar, porque é muito importante e muito útil, beleza? A figura a seguir ilustra uma placa de metal pentagonal fabricada a partir de uma chapa originalmente quadrada, então essa chapa era quadrada, de 30 por 30, de onde foi recortado um triângulo retângulo. Opa, então quer dizer que foi recortado um triângulo retângulo aqui, né? Quer dizer que aqui tinha um ângulo de 90 graus. Qual o perímetro? E aí, lembrando, o que é perímetro? É a soma dos lados. Galera, se aqui tinha 30 centímetros, aqui tinha 30 centímetros, mas agora só tem 15, quer dizer que aqui tinha 15, né? Se aqui também tinha 30 centímetros, mas sobrou só 22, quer dizer que aqui tem 8 centímetros. Pelo Teorema de Pitágoras, a gente consegue saber esse lado aqui. E sabendo esse lado, pronto, a gente vai somar tudo, o x com o restante que a gente já conhece, para achar o perímetro. Então, Teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 15 ao quadrado dá 150. Mais 50, 200, mais 25. Então, dá 225. X ao quadrado é 289. A raiz de 289 é 17. Vamos só confirmar aqui. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7. Mais 4, 11. 1 vezes 7, 1 vezes 1. 9. 7 mais 1 dá 8. 1 mais 1, 2. 289. Então, a raiz é justamente 17. Pronto, descobrimos isso aqui. E agora, para descobrir o perímetro, que é a soma dos lados dessa figura, a gente vai somar todos os lados que a gente tem dessa figura. Então, vai ficar. Vou somar com outra cor. 30 mais 30, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 22 dá 97. 97 mais 17 dá 14, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 1, 11. 114 centímetros é o perímetro. E se tivesse pedido para calcular a área? O que a gente poderia fazer? Não pediu, tá? A resposta é inclusive 114, a alternativa é a letra E. Mas só para a gente relembrar. A área de retângulo é a coisa mais simples do mundo. É base vezes altura. Pronto. Só que aqui, o que a gente pode fazer? Uma ideia muito útil para diversos tipos de problemas. Você calcula a área total que tinha, depois você tira a área daquele triângulo. Então, a área original era base 30 vezes 30, base vezes altura, que dá 900 centímetros quadrados, beleza? Qual que é a área desse triângulo aqui agora? É base vezes altura dividido por 2.
Então, qual que é a base? 15. Qual que é a altura? 8. Então, 15 vezes 8, 40. Vai 4. 8 mais 4, 12. 120. Dividido por 2. 60 centímetros quadrados. Então, se a gente tivesse que calcular a área, deixa eu até pintar aqui, dessa figura aqui, né? O que a gente faria? A gente calcularia a área original, 30 por 30, depois tiraria a área do triângulozinho. Então, ficaria 900 menos 60, que daria 840 centímetros quadrados. Beleza? De área. Então, usa essa ideia também. Se você tem uma figura que foi tirada um pedaço, calcula a área original e tira aquele pedaço depois, a área dele. Beleza? Muito útil essa técnica. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Questão 7, já estamos quase no final. A função at é menos t quadrado mais 8t menos 7 descreve a trajetória de uma bola arremessada para cima até atingir o solo, sendo t dado em minutos e at a altura em metros da bola em relação ao solo. A altura máxima que a bola atinge é de... Galera, é o seguinte. A altura é o a de t. Então, ele está no lugar do y. Se eu reescrever isso aqui com x e y, vai ficar assim. Por quê? Porque a altura está em função do t, que é o tempo. Então, x é o tempo e y é a altura. Por que eu estou reescrevendo com x e y? Para você associar. Se eu estou querendo a altura, eu tenho que usar o y vértice, tá? Igor, eu não consigo lembrar a fórmula do y vértice, eu só lembro do x vértice. Não tem problema. Usa o x vértice, depois o valor que você achar, substitui na equação e você, na fórmula, né, na função, e você vai achar o y vértice. Agora, se você sabe a fórmula do y vértice, vai direto, tá? Lembrando que a fórmula do x vértice é menos b sobre 2a e a fórmula do y vértice é menos delta sobre 4a. Eu vou resolver dos dois jeitos para vocês verem que os dois funcionam. Como que a gente calcula delta? É b ao quadrado, vou até escrever aqui, menos 4 vezes a vezes c, tá? Quem é o a, o b e o c? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, então menos 1. O b é o termo que acompanha o x sozinho, que é o 8. E o c é o termo independente, que é o menos 7. Cuidado com o sinal, tá? Então, o delta é igual a b ao quadrado, que é 8 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser igual a 64, menos vezes mais, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 7, 28. 64 menos 28 dá 36. Tá bom? E aí lembre-se de outra coisa importante também, que é o seguinte. O delta positivo, a gente tem duas raízes diferentes. O delta zero, a gente tem duas raízes iguais. Uma raiz, né? E o delta menor do que zero, a gente não tem raízes reais. Beleza, descobriu o delta. Então, agora vamos fazer o y vértice. É menos delta sobre 4 vezes a. O a é menos 1. Então, é menos delta sobre menos 4. 36 por 4, 9. Positivo, né? Que menos dividido por menos é mais. Então, 9. Ok? Portanto, já achamos aqui a altura máxima. Lembrando que como o A é negativo, essa parábola é para baixo. Então, a gente tem o ponto de máximo. E esse ponto, o y desse ponto aqui é 9, tá? Agora, vamos fazer 9 metros. Vamos fazer pelo segundo jeito. Vamos achar o x-vértice. Vou mudar de cor. X-vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b? É 8. Então, é menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Menos 8 sobre menos 2, que é 4.
Opa, então quer dizer que no tempo 4, minutos, beleza? Minutos. Qual é a altura que a gente vai atingir? Aí a gente usa a fórmula. A de t é igual menos t ao quadrado mais 8t menos 7. Portanto, lembre-se, se você só lembrar a fórmula de x-vértice, acha o x-vértice, volta para a fórmula e substitui. Então, aqui, o tempo que a gente está interessado é 4, né? Que é o vértice. Então, o A de 4, a altura no tempo 4 é igual menos 4 ao quadrado mais 8 vezes 4 menos 7. Então, a altura no tempo 4 é igual menos 4 ao quadrado, 16. 8 vezes 4, 32, menos 7. 32 menos 16 dá 16, menos 7, 9 metros. Portanto, veja, se eu faço tanto pela fórmula direta do y-vértice, dá certo. Se eu uso o x-vértice, depois uso o x-vértice na função, eu acho também o y-vértice. Então, os dois jeitos funcionam. O problema é que alguns problemas pedem que você saiba, de fato, a fórmula do y-vértice. Se você não souber, fica muito difícil de resolver. Então, o ideal é memorizar os dois. Não consegue? Memoriza o x-vértice, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D. E vamos para a questão de número 8. Os números cujo... Essa questão eu achei linda. Os números cujo logaritmo em qualquer base é zero e a solução negativa da equação exponencial 3x ao quadrado mais x é igual a 1 são, respectivamente. E aí, vamos analisar. Se eu pego um número cujo logaritmo em qualquer base. Então, por exemplo, logaritmo na base 10 de x vai dar zero. Se eu pegar esse mesmo x na base 5, também vai dar zero. Quer dizer que 10 elevado a zero vai dar esse x. Então, esse x dá igual a 1. Por quê? 5 elevado a zero, e na verdade qualquer número natural aí elevado a zero vai dar 1 também. Então, os números cujo logaritmo em qualquer base é zero é o 1. Por quê? O logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre zero. Agora, a solução, portanto, eu já mataria aqui a alternativa D e pronto, né? Mas agora vamos fazer essa segunda parte. A solução negativa da equação exponencial. 3x ao quadrado mais x. 3 elevado a x ao quadrado mais x é igual a 1. Opa, o 1 é justamente o 3 elevado a zero. Se eu tenho duas potências e essas potências têm a mesma base, eu comparo só o denominador. Desculpa, o expoente, tá? Então, para essas duas potências aqui serem iguais, o expoente tem que ser igual. Então, x ao quadrado mais x é igual a zero. Uma equação de segundo grau que você pode resolver de algumas formas. Por exemplo, usando delta e o Bhaskara, tá? Mas aqui eu vou fazer de um jeito um pouco mais simples, que é colocando o x em evidência. Igor, se eu resolver com o Bhaskara, vai funcionar? Perfeitamente. Então, aqui eu coloco o x em evidência. Portanto, a primeira solução é o x0. Agora, a segunda solução é o x mais 1 igual a zero, né? Porque para uma multiplicação dar zero, ou esse tem que dar zero, porque a multiplicação vai dar zero, né? Então, a segunda solução é menos 1. Pronto. Segunda solução é menos 1. E como ele pediu a solução negativa, é o menos 1. Então, alternativa D confirmada aí pra gente, tá? Galera, exponenciação e logaritmo não é difícil. A gente só precisa saber operar, saber as principais propriedades e pronto. Aplicar, morreu, tá? Questão 9, a penúltima de hoje. Uma pesquisa, questão sobre conjuntos. Uma pesquisa revelou que dos estudantes de uma escola, 78 gostam de futebol, 85 de vôlei, sendo que destes, 32 gostam das duas modalidades. Nessas condições, é correto afirmar que o total de entrevistados que gostam de somente uma, tá? Então, vamos lá. Nesse tipo de problema, o melhor é desenhar. E por onde que eu começo a preencher? Futebol,
vôlei. Sempre, sempre, sempre pelo mais interno, pelo que está lá na interseção. Se tivesse 3 conjuntos, começa pela interseção dos 3, depois vai para a interseção 2 a 2, por fim, vai em cada conjunto isolado, tá? Então, aqui, 32 gostam das duas modalidades. Opa, se 32 gostam das duas e 78 gostam de futebol, então os que gostam só de futebol, mas não gostam de vôlei, são 46. E os que gostam de vôlei, mas não gostam de futebol? É 85 menos 32, que dá 53. Então, os que gostam de somente uma modalidade são esse e esse. Porque o 32 aqui gostam das duas modalidades, tá? Então, 46 mais 53, 99. Alternativa C. Galera, problema de conjunto começa sempre preenchendo da interseção. Desenha e começa da interseção. Lembrando que quando o problema pede 3 conjuntos, o desenho mais comum, que vai funcionar para 90% dos casos, é esse aqui. E aí você tem que começar a preencher daqui, depois esses, e por fim, esses aqui, tá? Para fechar com chave de ouro, questão 10. O sexto termo de uma progressão geométrica, cujo segundo termo é menos 3, e cuja razão é a mesma de uma progressão aritmética, de sétimo termo igual a 10 e quinto termo igual a 14 é... Opa, ele diz que a razão da progressão geométrica, que a gente tem que achar o sexto termo, é igual à razão dessa progressão aritmética. Então, vamos achar primeiro a razão dessa progressão aritmética, né? Para depois voltar lá. Só lembrando que o termo geral de uma PA é dado por essa formulazinha aí. O enésimo termo é igual ao primeiro termo somado com, por exemplo, se eu quero o termo 6, então eu vou fazer 6 menos 1 vezes a razão. Lembrando que a razão é o que está sendo somado na PA, né? Por exemplo, nessa PA aqui. De um para o outro, eu estou somando 4. Então, essa é a minha razão. A PG da progressão geométrica, o enésimo termo, é a multiplicação do primeiro vezes a razão elevada a n menos 1. Mais uma vez, se eu quero o sexto termo, eu vou elevar a 5 aqui, tá? Vamos aplicar isso agora. Voltando lá. Então, eu tenho a minha PA, lembrando da fórmula, o enésimo termo é o primeiro somado com n menos 1 vezes a razão. É essa razão que eu estou querendo descobrir porque ela é a mesma da progressão geométrica. Então, o sétimo termo dessa PA, o A7, é igual ao primeiro termo dela, mais 7 menos 1, 6, vezes a razão. Só que eu sei que o sétimo termo é igual a 10. Opa, então vou apagar aqui, substituir por 10. E o quinto termo dela é igual ao primeiro mais 5 menos 1, 4 vezes R. Só que o quinto termo dela é igual a 14. Sisteminha linear, vamos resolver. Posso fazer, por exemplo, por substituição. Então, vou isolar o A1. Então, 10 menos 6R é igual a A1. Agora, eu vou substituir esse A1 na segunda equação. Então, 14 é igual a 1. Quem é A1? 10 menos 6R, que a gente acabou de achar. Mais 4R. 14 é igual. 10 menos 6R mais 4R dá menos 2R. Então, vai ficar 10 menos 2R. Então, 14 menos 10 dá 4. É igual a menos 2R, portanto, R é menos 2, que é a divisão de 4 por menos 2. Então, pronto, achamos que a razão é menos 2. E a razão dessa progressão aritmética é igual à razão da progressão geométrica. Então, agora, só falta a gente
jogar isso lá na progressão geométrica. E ele falou que o segundo termo da progressão geométrica é menos 3, né? O segundo termo dessa progressão geométrica é menos 3. Então, o segundo termo, vamos colocar a forma geral, né? AN é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Então, o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão que a gente já descobriu que é menos 2. E aí, se eu tenho o segundo termo, 2 menos 1 vai ficar 1 aqui, né? 2 menos 1, 1, porque eu quero o segundo termo. E ele falou que o segundo termo é menos 3. Então, menos 3 é igual a 1 vezes menos 2 elevado a 1 é menos 2. Então, menos 3 é igual a menos 2 a 1. Menos 3 dividido por menos 2 dá positivo 3 sobre 2. Pronto, descobri o primeiro termo da minha PG. E agora, se eu preciso descobrir o sexto termo dessa progressão, é só jogar na fórmula. Portanto, o sexto termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada a 6 menos 1. O sexto termo é igual ao primeiro termo que a gente descobriu que é 3 meios, vezes a razão que a gente descobriu que é menos 2, 6 menos 1, 5. Menos 2 elevado a 5 dá menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8, menos 8 vezes menos 2 dá 16, 16 vezes menos 2 dá menos 32. Então, é 3 meios vezes menos 32. Multiplicação de fração, multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 3 vezes menos 32 dá menos 96, dividido por 3. 96 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 6 por 3 dá 2. Então, dá menos 30. E 2. Desculpa, pessoal, desculpa. Aqui, ó. Eu multipliquei embaixo, eu esqueci de multiplicar aqui, ó. É 2 vezes 1. É 3 vezes 32, que dá menos 96. E 2 vezes 1. Então, apagando essa continha aqui. 96 dividido por 2. 9 por 2 dá 4. Sobra 16. 16 por 2, 8. Então, 48. Só que menos dividido por mais dá menos. Portanto, a resposta é menos 48. Menos 48, tá? A alternativa A. Então, perceba, ele falou, a razão é a mesma da PA. Então, vamos lá na PA descobrir a razão. O segundo termo dessa PG é tal. Então, vamos descobrir, joga na fórmula e descobre o primeiro termo dessa PG para a gente usar a fórmula para achar o sexto termo. Depois disso, pronto, acabou, tá? Então, essas fórmulas de PA e PG são importantes de a gente saber, são as mais fundamentais e são temas do edital também. Galera, era isso que eu tinha separado para hoje. Eu espero que tenha sido útil essa aula. Se foi, deixa um like, isso é muito importante para mim. Comenta aí e depois me conta também como é que foi lá na prova. Lembre-se, a prova não resume quem você é, não diz respeito ao seu caráter, você é muito mais do que aquela prova lá. Espero que vocês tenham sucesso e, claro, se não for dessa vez, a gente não vai desistir da luta e vamos que vamos continuar na luta, vamos continuar atrás dos nossos sonhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até uma próxima. Falou!